Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e compartilhe o nosso conteúdo. E hoje vamos falar sobre quem está no controle da sua vida. Você aí de casa adulto ou a sua criança que está comandando a sua vida. E para estar falando sobre esse assunto aqui comigo, ela que é nossa terapeuta oficial do Natcast, a Maria. Maria, gratidão por estar aqui no Natcast novamente, por a gente falar, né, desse assunto que nunca foi falado. Quem está no controle da nossa vida? Por que que a gente escolheu esse tema? Porque muitas vezes, em algumas escolhas, em atitudes, quem comanda é a nossa criança interior, né, Maria? Verdade. Bom, é um prazer estar aqui, né? Sempre uma satisfação poder contribuir com temas que pode realmente ser bastante contribuição para muita gente. Sim. Essa é uma questão que a gente demora um tempinho, mas a partir do momento que você vai tendo essa consciência, você começa a perceber vários momentos na nossa vida. Você fala, já entendi. E aí você começa a identificar vários momentos em que, ao invés de ser o seu adulto que está comandando a sua vida, é a sua criança. E aí existe uma diferença muito grande nos resultados. Ô Maria, fala um pouco pro pessoal de casa a questão da nossa criança, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou uma pessoa adulta, eu tenho lá 20, 30, 50 anos, eu tenho uma criança? Porque as pessoas ainda, às vezes, não acreditam que a gente tem uma criança interior, né? Primeiro porque não tem como, né? Todos nós, todos, sem exceção, já foi criança um dia, né? Sim. E a gente traz essa criança no nosso subconsciente, né? Então, a gente traz essa criança, a gente traz as dores dessa criança, a gente traz as alegrias dessa criança. E aí, quando a gente chega na vida adulta, é como se essa criança ficasse esquecida, né? Ela fica meio que esquecida mesmo, ou adormecida. E em vários momentos, como você não tem essa consciência, ou não, né, nem se dá conta que tem isso, você faz várias coisas que às vezes você fala, nossa, mas por que eu fiz isso? Ou, como assim? Sim. Isso eu poderia ter sido mais assertivo, eu poderia ter sido mais sério. Nossa, gente, não entendi. Muitas vezes, essa criança, não é que toda vez é isso, mas em muitos, na maioria das vezes, a sua criança está dominando a sua vida. Por exemplo, birras. Então, não tem adulto que faz muita birra? Eu mesma era uma pessoa que fazia muita birra. Qualquer coisinha era motivo para ficar emburrado. Isso é coisa de adulto ou de criança? De criança. É de criança, né? Aquela coisa do choramingado, tipo, é isso, não sei o quê, né? É de criança. Da criança, ela tem muito isso. Então, aquela criança que lá na infância ela não foi atendida, ou ela teve muita carência, faltou muita coisa para ela, ela vai para a vida adulta achando que as pessoas devem para ela, né? Afinal de contas, lá na infância, quando era para ela ter sido protegida, cuidada, ela não foi cuidada e protegida, pelo menos não como deveria, né? E aí, para aquela criança, às vezes ela até teve bastante, mas para ela não foi o suficiente. Ela vai para a vida adulta realmente achando que as pessoas devem, que tem que... Sempre ela tá buscando alguma coisa de alguém, ela quer que alguém faça alguma coisa para ela. Ela tá sempre em busca de que alguém socorra ela, um salvador. Sim. E quando ela foi uma criança que ela teve muito carinho, ela teve muita atenção, ela teve às vezes em abundância ali na infância,
Ela vai para a vida adulta e aí também ela muitas vezes não sabe aceitar um não, ela acha que todo mundo tem que fazer o que ela quer, então, enfim, pelos dois motivos a gente traz essa criança. Ah, todo mundo acontece isso? Não, tem pessoas muito bem resolvidas com a sua criança, que sabe diferenciar mesmo sem ter consciência, intuitivamente. Tem muita gente que nem tem talvez essa consciência, mas ela intuitivamente ela lida muito bem com as emoções, ela lida muito bem com o dia a dia dela e com a criança dela mesmo sem ter consciência disso. Então é muito interessante isso, você aprender a identificar. Então, por exemplo, uma coisa que eu escuto bastante. Às vezes a pessoa vem me procurar, ou a gente começa ali um trabalho, e ela começa a falar de características do negócio dela. Então ela fala, ai, porque meu negócio tá assim. Aí começa a falar de dinheiro, ela começa a dar risada. Né? Assim, não é que tinha que estar falando sério, não é isso, mas a gente vai percebendo a atitude, a fala, o comportamento da pessoa, ali ela falando do dinheiro da empresa como se fosse uma brincadeira, como se fosse assim, e rir, assim, né? Ali eu já vou percebendo ali, né? E aí, lógico, depois a gente faz os exercícios para comprovar isso e justamente para não ser um ponto de vista. Mas ali na fala da pessoa, você já identifica ali que ela tá na criança dela. E aí, na criança, com certeza, ela vai ter muitos desafios. Porque criança tem negócio? Não. Criança gera dinheiro. Criança ganha dinheiro. Então, ali, quando você aprende isso, você aprende a diferenciar. Você aprende que tem horas que você vai agradar a sua criança e você passa a dar essa atenção, porque muitas vezes essa criança, ela tá buscando aquilo que faltou na infância dela. Só que ela não tem essa consciência, né? Então, quando você, adulta, se conscientiza disso, você passa a conversar com ela, né? A dizer, olha, o papai e a mamãe fez o que deu conta, né? Com a consciência que eles tinham, eles fizeram o que deram conta de fazer. Agora, eu sou adulta, eu cuido de você. Fica tranquila. Muitas vezes, essa fala é o suficiente. Então, diante de uma situação desafiadora, diante de uma situação onde... essa semana mesmo, eu estava conversando com uma pessoa que ela tá com um negócio onde ela tem que fazer apresentações ali do negócio dela para investidores. Então, ela tem que seguir ali todo um sistema de regras ali, tudo muito metódico. E aí ela já aprendeu isso. E aí ela falou que para ela é tranquilo. Ela falou que quando dá minutos antes dela fazer a apresentação, ela percebe aquele alvoroço, aquela agitação. Que é a aquela criança, coisa. né? É a criança. Ela falou que é tranquilo, ela vai lá e fala: olha, querida, agora é a adulta que vai falar. Pode ficar tranquila aí, pode ficar em paz. Às vezes tem até alguma situação que eu falo, ó, você vai ficar sentadinha aqui, ó, e eu vou lá, porque sou eu adulta que vou me apresentar agora. Pronto. Acaba o nervosismo, acaba aquele frio na barriga, às vezes aquela ansiedade que é típico da criança, e ela vai lá e desempenha ali a apresentação dela maravilhosamente bem. Então, são técnicas que realmente funcionam. Por quê? São coisas que a nossa criança não soube lidar lá na infância. Só que isso está no nosso inconsciente. E a gente leva muitas vezes isso para a vida. Só que em muitos momentos pode atrapalhar. Agora,
chegou a hora de passear no shopping. Agora também tem uma coisa, eu falei... Ela falou, não, Maria, não é assim não. No shopping eu tenho que controlar a minha criança. No shopping, numa lanchonete, num supermercado. Mas numa loja de doces. Eu falei, pois é. Então. Nossa senhora. Então, só que daí você vai aprendendo a lidar. E aí é muito interessante... que quando você aprende a identificar a sua criança e você aprende a lidar com ela, fica muito gostoso, assim, sabe? Parece que você cria uma pessoa imaginária, gente. Parece que você tem uma pessoa ali e você fala assim, olha, agora a gente tem que trabalhar, então deixa o meu adulto trabalhar. Exatamente. E aí é muito legal porque você começa também a identificar nas outras pessoas. E você identifica no outro não pra ficar julgando, mas aí você aprende a falar, pô, agora essa pessoa tá na criança dela. Sim. Maria, e como que a gente consegue identificar quando a nossa criança, ela tá ferida? Que você tá ali no adulto, mas você sabe, parece que tem algo errado. Você sente que tem algo errado, só que às vezes você não tem a consciência que pode ser a sua criança que está ferida ali, pedindo para você olhar para ela. E como isso pode interferir no nosso dia a dia. Isso interfere muito. Sempre lembrar, assim, que não tem como a gente apagar o nosso passado, né? Toda a nossa história faz parte, né? A história da nossa família, a nossa história faz parte, não tem como apagar isso. E as dores que a gente sofreu na nossa infância também vêm junto, faz parte da nossa bagagem. Então, em certos momentos, é como se alguns acontecimentos, por exemplo, uma pessoa que tem muito controle, quando ela perde o controle da situação, ela vai para a criança, né? Porque a criança, ela não sabe realmente lidar com situações desafiadoras, né? Porque ela tem ali, ou pelo menos deveria ter os adultos ali administrando, né? Ali ajustando para que fique leve para essa criança. Quando ela está na vida adulta e esse adulto começa a ter situações difíceis, situações de frustração, ela vai para a criança, para a dor daquela criança que não soube lidar. Então, nesses momentos, a pessoa não consegue, parece que ela está ali de uma maneira dúbia, assim, tipo, eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu não sei como resolver isso. Sempre diante de uma situação dessa, pode ter certeza, você está na sua criança. Porque o adulto, ele sempre sabe o que fazer e ele sempre acha um caminho. É a criança que, quando há essa mistura, que não consegue. Agora, quer ver uma coisa muito legal? E aí você vai aprendendo a lidar com essa criança. Por exemplo, diante de uma situação assim, você pode convidar a sua criança, né? A sua criança interior, você convida ela para um exercício de criatividade, né? Por quê? Porque a criança é muito criativa. Então, diante de situações desafiadoras e ali naquele momento você não está conseguindo controlar, ter um controle sobre, não está sabendo diferenciar, bom, isso é do meu adulto, da minha criança, quase sempre é da criança. Você vai para uma coisa de criatividade, porque a criança gosta muito disso, para tirar daquela dor. Então, você vai para um exercício, uma pintura, assistir um filme de comédia, um desenho animado. Você vai ali fazer alguma coisa para divertir a sua criança, distrair essa criança e trazer ela ali para a criatividade. Porque, de repente, através da criança, você pode até encontrar ali uma boa saída para aquela situação. Mas é aprender a lidar com isso, né? Por isso que eu acho muito interessante. Só em terapia, gente, porque olha só. Olha eu, né, Maria? Gente, é difícil, assim... Não, desafiador. Desafiador. A minha Maria me dá depois ela puxa a minha orelha, tá? Eu acho que é muito desafiador, né? Pra gente que tem a consciência, já é desafiador. Imagine para as pessoas que não têm essa consciência, poxa, é a minha criança que tá ferida.
Eu sei quando minha criança tá ferida, né? É. Mas imagine só você não ter, porque durante muito tempo a gente não tinha consciência disso. E aí a gente se perguntava, por que que eu tô assim? Por que que muitas vezes eu tô triste, né? Por que que às vezes eu estou comendo além do Isso, necessário? é. Porque isso fala muito da criança, né, Maria? Fala muito da criança, é. Questão, tudo quanto é excesso, veja que é assim, ó. Você vai leva a criança numa festinha. Já deu a hora de ir embora e você fala pra criança, vamos embora. Ah, não, agora não. Ah, vamos ficar mais um pouquinho. Então, a criança, ela tem essa coisa, né? Se ela tá se divertindo, ela não quer ir embora. Você dá um pedaço de bolo ali, um doce, né? Ela quer mais, porque ela gostou, então ela quer mais. Então, a falta de controle, claro, lógico, tem outros fatores também, né? Mas É como que a gente vai falar depois. como hoje o tema é adulto e Sim. criança, então, claro que tem outros fatores, sem dúvida. Mas, basicamente, deixando de maneira bem simples, você tá fazendo ali os seus comportamentos, as suas atitudes, tá trazendo um resultado que você gostaria, você tá ali trabalhando seu adulto e realmente você vai buscando técnicas, ferramentas e aprendizados, conhecimento para que você possa continuar crescendo e se desenvolvendo. Muitas vezes você tem tudo isso, mas você não está conseguindo andar. E aí você vai olhar lá, tem uma dor dessa criança ali que está lá, ali te prendendo numa dor lá de trás, né? Que você nem tem consciência disso. E aí, ter essa percepção realmente é libertador. Te dá uma leveza muito maior, fica mais fácil. Então, você aprende a cuidar você mesmo dessa criança. Dessa criança que está ferida, pedindo ali para você olhar para ela, né, Maria? Exatamente. Ô, Maria, e como que a gente consegue identificar a criança? A gente está lá no nosso adulto, mas a gente está tendo atitudes de criança. Como que a gente identifica? Você quer ver uma coisa bem interessante? Toda vez que a gente está conversando, e aí eu falo alguma coisa que você não gosta, ao invés de você falar para mim, né? Falar, olha, Maria, eu não concordo, E aí você fala isso, assim, bem, tranquila. Não. Eu falei alguma coisa que você não gostou, ao invés de você falar como adulta, você fecha a cara, você já faz uma birra, e aí você já fica lá, olha, Maria, nossa, ai, que absurdo você falar isso. Não, isso é da criança. A pessoa ficar ofendida por qualquer coisa. Eu vou até se contar um pouco uma historinha real de uma pessoa, por exemplo, olha, o marido foi viajar, foi para os Estados Unidos, vou abreviar porque, né, para ser breve. E aí ficou um tempo lá e a esposa ficou aqui no Brasil, depois ela ia se encontrar com ele lá, tal, mas ela ficou aqui com todo o suporte, bem, sem nenhum problema financeiro, tal. Ele não é uma pessoa de muito bom gosto, assim, de saber comprar as coisas para ela. E depois ela ia se encontrar com ele para comprar ali todas as coisas que ela quisesse comprar. Olha só, quando ela foi lá encontrar com ele foi mostrar as coisas que ele tinha comprado para o trabalho. O que foi que imediatamente ela ficou pensando, nossa, e não comprou nada para mim? A criança. A criança é isso. Já aconteceu aí na sua casa? Até com você, né, hoje no adulto, que quando você era criança, você esperava seu pai ou sua mãe chegar com algum... Podia ser, gente, um docinho. Era a maior felicidade do mundo. Pois é. Então, toda vez que você fica esperando que o outro traga alguma coisa para você, te traga um presente, e você fica frustrada quando... É essa criança. Ali você tá na criança. E aí, a partir daí, isso são exercícios simples. Mas a partir daí você começa a identificar vários lugares em que você faz isso. Por qualquer motivo, você fica frustrada. Minha criança não é assim? Ou então você fica ansiosa.
Fala para uma criança que mês que vem você vai viajar. Eu tenho um netinho, gente. Se bem que eu era assim também, né? Eu acho que é meio característica Eu da criança. arrumava minha mala antes, no dia. Gente, eu era assim, muito assim. Então, meu netinho, ele gosta que eu vou dormir na casa dele, né? De vez em quando. E aí, com a minha correria é difícil, né? Mas eu dou um jeito e uma hora eu vou. Então, se eu falar pra ele que eu vou a semana que vem, ele fala assim... Tá chegando? Vovó, fala quantos dias pra chegar o dia que você vai dormir lá. Né? Olha o grau de... né? A criança, ela tem isso, né? Fala que vai em uma viagem, ele fica perguntando, quanto tempo? Mas já tá perto? Tá chegando? Né? Então, é ansiedade. Então, um adulto, muitas vezes, não tô dizendo que é todas, né? Sim. Mas muitas vezes, o adulto ansioso, na verdade, essa ansiedade não é dele, é da criança dele. Era uma criança extremamente ansiosa e ele leva isso para a vida adulta. Né? Então, é muito interessante esse trabalho. E é muito fácil, aqui a gente está conversando, tal, mas através das dinâmicas, fica muito simples a pessoa identificar isso nela. Então, ela começa a identificar e ela começa a ter esse controle diante de certas situações. Ela percebe, opa, peraí. Esse comportamento, essa atitude ou esse sentimento que eu estou, essa ansiedade que eu estou aqui, é da minha criança. Peraí, querida, fica tranquila, sou eu que cuido de você. Fica tranquila. Esse aqui é de adulto. Fica tranquila. Às vezes é o suficiente. Né? E aí você vai aprendendo a lidar com isso. Né? Às vezes eu brinco bastante, né? Que na hora de comer um doce, uma coisa, peraí. Quem tá comendo? Quem tá comendo? Quem quer comer esse doce aqui? Porque e quase sempre é criança. Imagine você, adulto, você chega numa festa e tem uma mesa assim de doce, os doces que você mais ama. Aí você fala assim, nossa, eu vou comer hoje, que eu vou me acabar, porque amanhã começa a dieta, eu vou pra academia, gente, pode ter certeza absoluta que é a sua criança que quer acabar com todos os doces, né, Maria? Sem dúvida, porque olha, tanto é que o que acontece? No dia seguinte, você vai pra academia e aí quem vai pra academia é a consciência então, é a adulta, né? A consciência pesada da adulta. A consciência pesada da adulta. Eu me estraguei nos doces, agora eu preciso ir pra academia. Exato. Então... ter esse, então não pode comer doce? Não pode. Aí você conversa com ela, querida, um docinho, tá? 2 docinhos e chega. Eu tô orgulhosa de mim, porque eu fui olha só, esse do doce, gente, pra quem ama um doce, é desafiador. Você vê, assim, um monte de doce e você querer comer. E aí, eu fui a um evento e realmente tinha muita coisa gostosa e muito doce. E daí, eu senti muita vontade de comer vários doces. Vários. Minha vontade era de comer 3 de cada. Sério, gente, eu gosto muito de doce. E aí eu falei, é isso que a Maria falou, eu parei e pensei, eu falei, quem quer comer esse doce? Sou eu ou sou minha criança? E aí identifiquei que era minha criança, daí eu fui lá e falei, olha, a gente vai comer, mas 3 docinhos só, porque senão eu passo mal, né, com o doce. Exatamente. E aí você ter essa consciência, porque a gente se estraga, gente. Imagina as pessoas, as crianças já se estragam, né? Tipo, de ir lá e comer, o pai deixar comer tudo, enquanto não vê o fim, não para, né, Maria? Então, e quando você está no seu adulto e você tem essa consciência, você vai tendo esse controle e é de boa. Você vai comer lá os 2, 3 docinhos e tudo bem, fica bem, né? Não fica... E aí, detalhe, você não vai ficar com peso na consciência depois, porque comeu, você comeu, você confortou essa criança, né? Você deu atenção ali para ela. Ô Maria, então, a gente tá falando da questão do adulto que tá na criança, né? Por que acontece isso? Da nossa criança, às vezes, falar mais alto no nosso adulto? Olha, muito está relacionado com os nossos padrões familiares, né? Tem bastante relação
com os padrões familiares que a gente viveu, que a gente faz parte. Não tem como fugir disso, né? Então, muitas vezes, a gente vem lá de uma família de muita restrição, de muita escassez, de muita falta. E essa criança, ela cresce, esse adulto... Essa criança vai crescendo, se torna um adulto, mas ele traz essa sensação da criança. Sim. Essa sensação de falta, de escassez, né? Eu mesmo tinha muito disso. Ainda tenho, ainda é um trabalho. Porque não sempre assim, vai ser. É pra sempre. Você vai trabalhar. Você aí que trabalha, quer entrar numa terapia sistêmica, né, Maria? Que é diferente das outras terapias. Você sempre vai trabalhar sua criança e você sempre vai trabalhar seu padrão familiar, principalmente pai e mãe. Sempre. Sempre. Por quê? Você não tem como você fugir disso. É a sua origem, a sua história. E tá tudo bem. Você vai aprendendo a lidar ali com os pontos fortes que você tem e aprendendo a lidar com aqueles pontos que não são tão fortes, né? Você vai aprendendo a ter consciência, você vai aprendendo a escolher diferente, você vai aprendendo que a vida é sempre adiante, que não é voltando para trás. Então, você vai aprendendo uma série de coisas que vai realmente facilitando a sua vida, vai te deixando mais leve, vai deixando a vida mais leve. Você vai tendo mais clareza e mais leveza na vida. Porque eu acho que é um ponto, assim, muito interessante. Sim. E hoje eu penso que as pessoas buscam muito isso, essa leveza, né? E hoje tenho muitos pontos a melhorar, muitos. Mas eu já melhorei tanta coisa que eu nem sei como seria se eu não tivesse esse tipo de conhecimento, né? Então é interessante. Maria, deixa eu fazer uma pergunta meio polêmica em si. Quando a pessoa ela tá na criança, mesmo apesar dela ela tá no adulto, ela é uma pessoa adulta hoje, só que ela tá na sua criança. Inconscientemente, pode acontecer dela não querer sair da casa dos pais? Um exemplo, situações de pessoas que às vezes têm 30, 40 anos, 50 anos, que não saem da casa dos pais. Inconscientemente, ela fica... Porque é a criança dela que não se desapega. A criança. A criança é... Toda vez. Aí é assim, tipo assim... Tem outros fatores ali, mas o principal... É a criança. É a criança que não quer sair de perto dos pais, né? Às vezes ela vive ali um eterno conflito. Tem brigas, tem ali... É um ambiente totalmente desconfortável. Ela não progride, ela não vai pra vida, mas ela tá lá. Porque é o lugar que ela quer ficar, perto da mãe e do pai. Ela não consegue entender que a maneira dela ir pro adulto dela é ela ir pra vida mesmo. E detalhe, mas olha, Nath, um ponto muito interessante, isso é um ponto de muito estudo da minha parte, assim, eu estudo muito isso, não é só quem está na casa dos pais. Olha, já passou pessoas comigo, assim, com 60 anos de idade, e que mora em outro país, inclusive. Porém, inconscientemente, a pessoa continuava lá de mãozinhas dadas com o papai e com a mamãe. Porque é assim, pode ser que a pessoa esteja morando, indo pra vida, né? Vamos supor, igual eu moro longe da minha família, moro longe do meu pai. Às vezes, inconscientemente, a pessoa pode estar ali... Junto com a família? É assim, ó. Se eu sou um adulto, aí qualquer situação que acontece, qualquer desconforto, eu já penso logo no meu pai e na minha mãe, criança. Ó, eu sou adulta, eu tenho lá a minha vida, eu já sou casada, tenho filho. No meu caso, já tenho até neto, né? Então, se diante de uma situação difícil, né? Diante de um problema, de uma situação, eu fico pensando na minha mãe ou no meu pai,
É fato, você está na sua criança. E aí pode ser a pessoa mais bem-sucedida, pode ter certeza. Se ela se conscientiza disso, ela rompe uma barreira enorme, ela para. Isso não tem nada a ver com amor, né? Porque isso, o amor que a gente tem pelos nossos pais, pelos nossos avós, isso não quer dizer assim, amar mais ou amar menos. Não é isso, não é disso Sim. que a gente está falando. Está falando dessa questão do apego. Do romper, do cortar realmente o cordão. Né? Então, você é uma pessoa já adulta que mora em outra cidade, mas toda vez que você tem um desafio, você vai lá pro seu quarto chorar e sentir saudade, querer ver papai e a mamãe, é na criança. Na criança. Porque o adulto, assim, não faz nem sentido. Porque qual é o comportamento de adulto? Tem os desafios do dia a dia, todo mundo tem, e Sim. eu vou tratar desse desafio como adulta. Eu não vou tratar disso como criança, porque a criança ela não vai saber lidar com esses desafios, né? Então, por isso que diante dessas situações é eu aprender a lidar com essa criança. Então, bom, o que você quer, querida? Você quer dormir? Então vamos dormir. O que você quer para ficar bem? Porque à tarde nós vamos trabalhar, porque amanhã é dia de trabalhar, porque amanhã é dia de fazer o meu negócio fluir. Então, você faz acordos com essa criança hoje, você cuida dela. Então, vamos passear no shopping, vamos comer um docinho hoje, né, se isso é possível. Vamos, vamos passear no parque, né? Vamos correr com outras crianças, quem tem sobrinho, quem tem filho pequeno, vai fazer essa criança feliz ali. Sim. E aí acabou, fala, olha, querida, agora deu. Ô Maria, por que às vezes é tão difícil para as pessoas cortar esse cordão umbilical com a família? Bom, primeiro, porque é tipo assim, né? É nossa primeira morada. Sim. Ó, imagina só. Onde foi nossa primeira morada? O ventre da nossa mãe. A nossa primeira morada. Foi ali, foi nossa primeira alimentação, nossa primeira morada. Não importa ali que tipo de mãe a nossa mãe foi nossa primeira morada. Então, é muito comum você querer manter esse vínculo. E o vínculo de amor, isso aí não muda, não é isso. Mas essa coisa de você querer voltar para lá, de você querer estar lá, isso é coisa de criança. Você vê, criança, ela vai passear, ela brinca. Opa! Ela brinca, ela corre, ela faz... Mas falou... Deu uma hora, ela fala, eu quero a minha mãe. E cadê a minha mãe? Né? Então, ela já procura a mãe com os olhinhos, né? Então, é natural. Agora, quando que isso deixa de ser natural? Quando você entra na fase adulta. Porque na fase adulta, a vida é adiante. Não é mais ficar olhando para trás para procurar a mamãe e o papai. É adiante. É adiante olhando para a vida. Você para de olhar para trás e de buscar esse pai e essa mãe, porque isso era da criança. Sim. Então, você aprende a separar isso. E aí fica mais leve. E aí fica aquela coisa gostosa, né? Que de vez em quando aquela saudade. Então, você vai lá, o almoço de domingo, é um final de semana, é uma semana de férias. E aí fica aquela coisa gostosa de você aproveitar do amor deles sem peso, sem julgamentos, sem querer ficar lá de mãozinhas dadas. Mas às vezes dá uma vontade da gente voltar e ficar. Então. Mas aí é interessante, ó. Toda vez que sentir essa vontade, é você se lembrar que a sua vida está voltando para trás, ao invés de estar adiante. Quando você pensa isso, na hora você rompe isso. Porque quando você faz esse raciocínio e pensa assim, peraí, mas se eu voltar para trás, eu estou regredindo, deixando de colocar a minha vida adiante. Quando é que eu vou ficar com os meus pais?
É nas minhas férias, no final de semana, se eles moram próximo, eu vou almoçar com eles no domingo, e tá bom. Por quê? Porque a minha vida de adulta é aqui. Olha, eu conheço pessoas, por exemplo, que não conseguem se casar, ou se casam, separam, porque tem uma necessidade de voltar para a mãe e para o pai. Eu vejo isso muito na minha cidade, que é interior. Que até às vezes de amigos que falam assim, nossa, como você tem coragem de deixar sua família aqui, morar sozinha em São Paulo? Eu não tenho coragem. Eu já ouvi do meu amigo. Ele fala, Nath, eu não tenho coragem de sair daqui e deixar minha mãe. E é isso que você falou de casamento, é surreal, porque a pessoa casa, mas não descasa dos pais, né? É bem interessante, às vezes chega casos pra mim assim, a pessoa tá com muito problema no casamento, e aí ela vem, porque muitas vezes a pessoa não quer separar, né? Ela quer achar uma solução. Sim. Então ela vem pra fazer o desenho ali do sistema dela, e é muito comum, muito, muito, muito comum a mulher que vem fazer esse exercício, ela perceber que ela nunca esteve casada com o marido, que ela ainda estava lá com o papai. Sim. Então, imagina só o peso que é colocar esse casamento adiante, fazer esse casamento funcionar, né? E às vezes a pessoa, ela nem tinha, assim, tão bom relacionamento com o pai ou com a mãe. Mas a criança dela tinha aquele apego com o pai. E lá na vida adulta, ela continua com esse apego com o pai, mesmo dizendo que não. E o marido meio que excluído. Só que a pessoa não tem consciência disso. Só que é assim, quando ela olha para isso, é imediato, ela fala, faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu nunca imaginei, mas é verdade. Agora eu estou vendo isso. Então, olha só. Então, a pessoa, quando ela aprende a ter essa percepção da criança e do adulto, ela traz um grau de clareza, de leveza para a vida realmente muito interessante. Para ela e para o relacionamento, né? Exatamente, porque a maioria das vezes, Nath, não existe... Cobra do outro, né? Exatamente, é muito comum. A pessoa chega, invariavelmente, ela chega... toda hora tá caindo. Tá caindo, estão querendo trabalhar. Toda hora, assim, chega uma pessoa, é sempre o problema o outro. E se é a esposa que vem, ela chega já dizendo que o problema é o marido, porque o marido isso, porque o marido aquilo. Isso pode dizer que a pessoa tá na criança também, Maria. Vamos supor, se alguém tá em um relacionamento, num casamento, ou num trabalho, nos 3 âmbitos. Se a pessoa ela chega e reclamar, é porque a outra pessoa, porque o meu chefe, porque o meu namorado não faz isso, porque ele isso, não sei o quê, que o meu marido, ela pode estar a criança dela, que tá cobrando algo que às vezes ela esperou do pai dela? Pode, é muito comum isso acontecer, né? De novo eu falo, não é que é uma regra, né? Mas pode sim. É uma característica da criança, né? Você fala assim, quem quebrou esse copo? Nunca foi ele. Né? Ele diz a primeira coisa, não fui eu. Né? Então ele arregala um olho assim, porque ele não quer admitir, né? Sim. Então, é muito da criança isso, né? A pessoa achar. E detalhe, também se mostra muito uma característica da criança, porque a criança ela não tem mesmo essa percepção do que é responsabilidade dela, ela vai aprendendo isso com o tempo. Então, lá na vida adulta, você às vezes volta para essa criança para ficar apontando para o outro, né, as falhas do outro, quando, na verdade, você tem a sua parte que você não está conseguindo ver. Então, é muito comum. Eu posso dizer para você que em 99% dos casos que chegam para mim, a pessoa diz que o problema está no outro, ela chega dizendo isso, mas quando ela faz o desenho ali, ela consegue ver claramente que
Muitas vezes ela não estava disponível para esse casamento. Muitas vezes ela estava a vida toda ali ainda presa lá na infância dela, com o pai dela, esperando ainda que esse pai fizesse algo por ela ou viesse salvar ela. Então, cada caso é um caso, mas é bem interessante isso. Sim. Maria, como que a gente lida com a nossa criança? Porque se deixar, a criança, ela comanda, né? Comanda. A criança comanda a nossa vida, a criança comanda aí as nossas escolhas. As emoções, né? Acho que as emoções demais. As emoções, que é o que mais é o pior. que é o que mais pesa, né? Porque, vamos supor, às vezes você tá mal, e o que eu faço com isso, né? É meu isso. Então, como que a gente consegue aí lidar com a nossa criança, no nosso adulto? Então, como eu falei no começo, né? Lidar com essa criança primeiro você tem que ir identificando, né? O ideal é lógico que você passe por uma, né? Mentoria. Passe por uma mentoria. Com Maria. E aí você vai ver tudo isso, né? Sim. Mas o ideal... porque muitas vezes, né? Antes de cortando, já cortando. Já cortando, não, tudo bem. Muitas vezes gente... a gente não tem consciência. Não. Porque foi como eu falei no início do podcast. Às vezes, nós, terapeutas, né, outras pessoas formadas em terapia, psicologia, enfim, a gente tem a consciência que a gente carrega uma criança interior. Mas às vezes você vai falar com uma pessoa, vamos supor, de 30... Eu já cheguei a falar com uma amiga e já ia ouvir isso de pessoas, de amigos, que olhassem pra mim e falassem assim, você tá ficando louca. Eu não tenho criança interior. Então, até a pessoa ter uma mentalidade, porque as pessoas muitas vezes têm uma mentalidade muito fechada ainda, claro que tá mudando muito, ela precisa passar por uma terapia para descobrir se ela está na criança ou não. Mas a gente falou que várias coisas que dá para identificar, né, Maria? Dá para identificar. Assim, digamos, para você saber verdadeiramente identificar a sua criança, o ideal é que você passe, sim, pelo um processo, né, de terapia, onde você passe por uma mentoria, onde você possa adquirir esse autoconhecimento a seu respeito, para que você possa ter mais leveza, mais clareza no seu dia a dia, né? Então, você vai aprender a identificar quando que essa criança está predominando na sua vida, quais os estragos que ela está fazendo. Estragos emocionais. Estragos emocionais, físicos. Tem, verdade. E aí, quando você aprende a lidar com essa criança, você aprende a trabalhar com essa criança, a você cuidar dela, a você dizer para ela que o que faltou lá na infância dela é você agora, como adulta, que vai suprir. Né? Que ninguém deve nada. Olha, ninguém deve nada pra gente. Então, é difícil. É difícil. É desafiador. Lá vai nós, gente. Troquem a palavra. Difícil por desafiador. É desafiador. É desafiador. A gente tem consciência, mas é igual um exercício que a Maria sempre fala. É você sentar na frente do espelho, né, Maria? E conversar, muitas vezes, com a sua criança. Mas olha... É desafiador. Eu às bato vezes eu altos mesmo papos. eu falo assim, nossa senhora, essa criança... Vai ter que levar umas palmadas. Gente, mas esse é um autoconhecimento e um exercício muito simples, mas que vale muito a pena. E essa é uma das formas de lidar com a criança, esses exercícios, né? Vai ficar um pouquinho parada lá em frente do espelho e vai falar, olha, o que você requer de mim? Né? O que você deseja? O que vai te fazer feliz hoje? Então, vai aprendendo essa autocomunicação, para que você vá se conhecendo melhor, dando mais atenção para você, porque a gente tem que pensar o seguinte, que a gente vive num mundo onde as pessoas
você não tira um tempo para essa atenção própria, né? Você vai ali dar atenção para os seus sentimentos, para os seus pensamentos. Eu mesmo sou uma pessoa que, com toda essa consciência, eu tenho que ficar atenta, porque quando eu penso que não, já ali ultrapassei vários limites. Então, é um exercício, um exercício de você ficar presente com você, de você identificar ali padrões que você vem repetindo que não é da sua adulta, é da sua criança. Sim. Gente, olha só. Maria trouxe aqui o seu livro, que ela foi coautora, né, Maria? Coautora. Enriqueça a Mente. Fala um pouquinho desse livro, Maria. Então, esse livro, ele é, na verdade, Esse é o meu, né? Esse é o seu, A gente faz ao vivo, gente, porque daí a pessoa não tem desculpa pra não falar que depois não pode. É verdade. Esse livro, Nath, ele é a realização de um sonho, na verdade. E eu fiquei muito feliz de ser convidada para escrever sobre um assunto que eu amo e que até rende outro podcast. Porque eu falei sobre um tema que eu amo falar, inclusive é o tema da minha palestra, que é aqui, olha só. Aqui, você descubra qual a sua sintonia. Legal. Pobreza ou riqueza? Olha só, gente. Ai. Eu acho que isso rende, hein? Rende. Então, aqui é o capítulo 26. Vem falando sobre esse tema. E aí vem falando de alguns padrões que a gente muitas vezes repete sem ter consciência e que isso vai determinando a nossa frequência. E essa frequência realmente ela pode estar muito ligada à falta, à escassez, que vem, muitas vezes, da nossa infância. Ô Maria, e esse livro o pessoal encontra onde? Se o pessoal quiser comprar, quiser adquirir? Esse livro, por enquanto, só mesmo o link tem lá na minha bio, né, do Instagram, Maria Perk. Tem lá o link, tem um telefone de contato lá, onde a pessoa pode pedir e adquirir. Ah, legal. A gente vai fazer um podcast só sobre mente, enriquecer a mente sobre esse tema, hein? Legal. Antes de encerrar aqui o nosso Natcast, nosso podcast, quero agradecer aos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas maravilhosas. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patente, a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, e a Kellen Souza Boutique. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente, dentro sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio, proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos.
Maria, quer deixar algum recado pro pessoal de casa? Olha, gente, cuidem da sua criança interior, cuidem do seu adulto, façam terapia, né, Maria? É verdade. E você sabe que esse trabalho a gente faz também nas empresas, viu, Sim. Nath? A gente faz nas empresas e é muito interessante, porque dentro das empresas, muito dos problemas que tem ali de comunicação, de conexão dentro das empresas é porque está muito relacionado ali com as dores dessas crianças que não foram resolvidas. Então, fica refletindo na vida adulta. Então, é muito interessante. Tá? Eu acho que nem só nas empresas, né? A nossa criança a gente leva pra tudo. Seja individual, pessoal, na família, né? Uhum. Às vezes, vamos supor, já aconteceu de você tá lá, sua família tá brigando e você querer entrar no meio. É sua criança que não quer briga, né? Exatamente. Então, acho que na família, no ambiente de trabalho, né, Maria? Que acontece muito, que a gente vê muito. E às vezes até as pessoas entrando em depressão por conta disso, né, Maria? Sim, é muito comum. Nossa, esse tema criança, olha, ele tem assim... Tem muita coisa para ser falada, porque é o tempo todo as pessoas misturam. E tem muito, carrega muito dentro das empresas, em todos os ambientes, né? Sim. Aqui eu trouxe até 2 bonequinhos aqui, até para desmistificar um pouco, porque as pessoas têm muito essa coisa de achar que é uma coisa mística, que é uma coisa do outro Já chamei a Maria pra fazer uma constelação no podcast, gente. Quem quer ir uma constelação ao vivo... Já falem nos comentários, né, Maria? Pra gente fazer um movimento pra vocês verem. Porque aqui, ó, aqui eu trouxe uma figura adulta, que isso aqui poderia ser um desenho, poderia ser, né? Às vezes a gente faz em forma de desenho também. Então, aqui seria a sua adulta. E aí, a pessoa pode olhar, né? Tanto aqui pra bonequinha adulta e pra bonequinha criança. E só olhar e pensar assim... Nesse momento, com qual das duas eu me identifico, né? Então, aqui, como eu estou numa postura de adulta, tal, então a minha identificação é total aqui com a adulta, né? Agora, se eu, de repente, começo a brincar, contar piada, a ficar um pouco mais descontraída, é muito provável que eu vou me conectar mais com essa bonequinha menor. E assim a gente vai avaliando, né? Porque a pessoa sente a conexão. Então, diante de uma situação, às vezes, no trabalho, diante de uma situação, às vezes, envolvendo ali o relacionamento, o casamento, muitas vezes a pessoa tá totalmente identificada com a bonequinha criança, né? E às vezes é simbólico o isso aqui. inconsciente, né? Porque coloca-se os bonecos ou na água, enfim. E aí... às vezes não fala justamente pra não... Vamos supor, você não vai chegar pra mim e falar... Auto-sugerir. Sugerir, essa aqui é adulta, essa aqui é criança. Qual que você se conecta? Claro que daí eu vou falar na adulta. Então, deixa meio ali, né? Vamos dizer, sem falar no início... Pra realmente ir pelo seu inconsciente, né, Maria? Exatamente, porque a beleza disso é que, assim, eu até há pouco tempo atrás eu conversei com uma pessoa que eu fiquei explicando um pouco, e esse é um exercício que é muito mais fácil a pessoa entender participando do que você explicando. E aí ele falou, não, mas eu não vou fazer, sabe por quê? Porque eu costumo manipular. Eu falei, mas esse exercício não dá pra manipular. Ele falou, não, imagina, eu já passei, já fiz X terapia, fiz isso, fiz aquilo, eu manipulo. Aí eu falei pra ele, não, então eu lanço esse desafio pra você, né? Olha só. Vem fazer, vem perceber pra você entender essa questão, e aí vamos ver. E aí ele realmente, não dá. Não dá. Não dá porque é um exercício das informações que está com você e que você não tem consciência. Por quê? Porque você tá lá, vivendo a sua vida, seguindo ali uma série de padrões ali conscientes, que você acha que a vida tem que ser assim, que tem que ser assado, que você é assim por causa disso, por causa daquilo. Não.
O jeito que você é exatamente porque você é filho desse pai, dessa mãe. Sim. E tem toda lá uma história. E aí você pode escolher diferente. Mas existe toda uma série de questões ali para que você possa ir para a sua vida e escolher diferente, não melhor. Maria, deixa aí suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, se o pessoal quiser fazer uma mentoria, se você atende online, presencial também. Eu atendo tanto presencial como online, né? Eu faço trabalho também dentro das empresas, né? Às vezes equipe de vendas ali, para que a pessoa possa identificar, eu vou dar uma aula de vendas? Não, eu vou ali identificar o que está atrapalhando ali, quais são as emoções, quais são os padrões que está atrapalhando ali aquela equipe, né? Aquele grupo de pessoas. E trabalho também no individual, tanto no presencial como online. E as pessoas vão conseguir entrar em contato comigo através do meu Instagram, Maria Perk. Vai me encontrar facilmente. Maria, gratidão por estar aqui novamente no Natcast, por falar desse assunto do adulto, da criança. Aí eu quero você de casa, comente aqui embaixo se a criança está comandando a sua vida ou se é o seu adulto. Isso. Maria, gratidão. Para você que chegou até o final do podcast, já comenta. Se você ainda não curtiu, curta, compartilha esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e eu te espero no próximo Natcast.